Isso vai afetar o quê? Isso vai afetar uma atividade nuclear e central do Estado. O que quer dizer que, de repente, você pode enfraquecer essa capacidade arrecadatória, tá certo? Veja bem, o sigilo fiscal é uma coisa tão grave, tão importante, que é garantido pela Constituição, cláusula pétrea, artigo 5º, está lá. Tão sério que é isso. E, de repente, você banaliza isso e faz o quê? Aí não, aí tem que ter CPI e seja o que Deus quiser. Por isso, a gente iniciou a coleta de assinaturas, que não vai ser fácil, vai demorar, porque nós estamos num período de recesso branco, mas enfim, recesso. Agora, neste caso, em que pese as restrições, CPI tem que acontecer. Agora, no futuro governo, quando vocês quiserem. Mas esse é um caso para CPI, não tem jeito. Olha, você de casa pode ligar para cá através do nosso telefone da ouvidoria, o 3429-1982, né, e dizer como você está vendo o desempenho do candidato convidado hoje, Raul Jungmann, na nossa entrevista. Né? Também, como tem acontecido todas as noites, eu vou pedir aqui para que o candidato, é um resumo das propostas que ele defende e que ele tem colocado nos diversos locais, e inclusive aqui, né, no programa, do que ele pretende defender, caso eleito senador. Eu vou pedir para que ele assine, porque amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos registrar em cartório, no cartório de Olinda, né, as propostas que estão sendo defendidas aqui pelo candidato. E estará disponibilizada através do nosso site no www.tvnova.tv.br. Deixa eu apresentar rapidamente aqui os nossos colegas, futuros colegas jornalistas, que cursam jornalismo lá na Universidade Católica de Pernambuco. Né? A Cíntia Carvalho, a primeira lá da ponta, Cíntia Carvalho, também o Rudá Cabral, cursando jornalismo na Católica, e a Luciana Valente. Eu vou começar com a Cíntia. Boa noite, Cíntia, a sua pergunta. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. A minha pergunta é a respeito do crack. Nós sabemos que nos últimos anos essa droga tem devastado milhares de famílias em todo o país. E de acordo com o CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, 8,6% dos jovens de 9 a 18 anos consomem esta droga, o crack. Então, eu gostaria de saber qual a sua posição, como o senhor pretende atuar, caso seja eleito ao senador, como o senhor pretende atuar no combate às drogas e principalmente ao crack. Permita-me dizer, excelente pergunta e da maior atualidade. Eu vou partir da política de drogas. A política de drogas que nós temos hoje é uma política falida. Repito, enfatizo, falida. Nós temos 450 mil presos no Brasil, 80 mil presos, eu estou falando em números redondos, são presos que estão relacionados à droga. Desses 80 mil, 7 são jovens na faixa de 15 a 24 anos, não tinham antecedentes criminais, foram presos com uma trouxinha de maconha ou uma pedra de crack, não estavam em grupo e não portavam armas. Aí a gente pega esse jovem e sacode dentro do Aníbal Bruno. Acabou a vida dele. Primeiro que, ao ir lá para dentro, ele vai escolher, para sobreviver, se ele fica com a facção A ou com a facção B. Ou seja, para lá dentro sobreviver, Pedro Paulo, ali são 800 vagas, tem 4.200 presos. Quem tem a chave são os próprios bandidos, não é a PM quem controla. Eu já estive lá dentro, tá certo? E fiz parte também, fui subrelator da CPI do sistema penitenciário, visitei grande parte das presídios penitenciárias do Brasil. Mas vamos adiante. Aí o que é que acontece? Aquele jovem que foi para lá, ele que não estava relacionado com crime, porque ele não tinha droga, não tinha antecedência, ele vai se relacionar com crime. Segundo lugar, quando sair dali, ele não vai ter emprego. Porque ninguém vai dar emprego a um ex-presidiário, quem passou lá dentro. Vai? Não vai dar. Dentro da escola, ele vai ficar discriminado, não vai voltar para a escola. Então, o que foi que aconteceu? Eu perdi esse jovem. Sabe quantos são? Em Pernambuco, 154 mil, que estão fora da escola e que estão sem trabalho. Portanto, são jovens que estão vulneráveis para que a mão do crime vá lá e puxe ele. Agora, ao mesmo tempo, e eu também quero te dizer que eu estive muitas vezes face a face com grandes, digamos assim, líderes de quadrilha, do PCC, o Marcola, nós tivemos com ele lá, líderes do Comando Vermelho, Terceiro Comando Capital, amigo dos amigos, o que você quiser. E aí o que é que você vê? Grande parte desse pessoal está fora da cadeia, ou bate na cadeia e sai da cadeia. Então vamos resumir a falência da política de drogas no Brasil. Quem é jovem, primário, está preso, a um custo alto para o contribuinte e destruindo aquelas vidas. Quem deveria estar preso, que é quem controla território, tem armamento pesado, sequestra, mata, estupra, está solto. Então, evidentemente que é uma inversão, está errado. Então, o que é que eu vou lutar e o que é que eu quero fazer com relação a isso? Em primeiro lugar,
Este jovem que é pego com a trouxinha, com a pedra de crack, etc., etc., que é uma outra história, se a gente tiver tempo, conversa sobre Bolívia, como vem, quais são as rotas, o que é que acontece, aonde a diplomacia brasileira devia estar fazendo e não está fazendo o que deveria fazer, e também os métodos de combate na Polícia Federal. E aí o que é que acontece? Esse jovem é um caso de saúde e de assistência social. Tá certo? Ou seja, Pedro, se ele não é reincidente, a gente tem que chegar, estender a mão dele e ver o que é que acontece com a família. Agora, ao mesmo tempo, os barões da droga, aí nós vamos endurecer a legislação e colocar ele dentro de presídio de segurança máxima. É o mínimo, resumindo, do que a gente pode e deve fazer. Então, o senhor pretende criar centro de atenções aos dependentes químicos? Sim, e ampliar o centro de referência e atenção. Também faz, é por isso que eu digo, eu fui no resumo, no coração da proposta, mas ela é um pouco mais abrangente, e você tem toda a razão. São duas perguntas por cada estudante. Sim. Né? Essa já é a sua segunda ou tem mais uma outra? Foi só Só para complemento. complementar, né? Vamos para o Rudá. Rudá, boa noite, Rudá. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rudá. candidato. Boa noite a todos presentes, ao telespectador. Candidato, o trânsito aqui no Recife está cada vez caótico, né? Algumas pessoas atribuem o problema ao planejamento urbano e outras à quantidade excessiva de carros hoje na capital. Eu queria saber se o senhor tem algum projeto para resolver esse problema. Deixa eu dizer o meu caso pessoal. Eu moro em Candeias e não estava conseguindo chegar em nenhum compromisso no horário. E que se eu tinha algum momento que eu tinha que trocar de roupa, por exemplo, estava perdido. Eu perdia 2 horas. E eu agora estou morando no hotel. Um hotel no centro do Recife. Estou pagando esse extra, porque eu não tenho condições mais de me deslocar e voltar de Candeias. E isso vocês todos passam por isso, em qualquer horário hoje. Então, hoje, o Recife, a metrópole, a região metropolitana, é uma cidade travada, para não dizer um caos. O que fazer com relação a isso? Aí tem que ser um tanto ou quanto radical. A saída que nós temos que ter é transporte coletivo de qualidade. E aí é evidente que você tem que ampliar a linha do metrô, você tem que ampliar o número de composições. Nós fizemos uma inauguração que não tem um número de comboios suficiente para fazer o transporte, né? Nós temos que estender isso, né? Nós temos que implantar, evidentemente, o passe, né, que possibilite. A exemplo que você tem do passe livre, por exemplo, é outro nome que tem em São Paulo, onde você tem um intermodal, entre as diversas formas que você pode fazer o transporte. E eu vou dizer uma coisa, por enquanto que a gente não tem isso, tem que ser um tanto ou quanto radical. A gente tem que ir para o rodízio. Classe média não gosta de abrir mão de carro, mas está insuportável, está absolutamente insuportável. E por enquanto que você não melhorar a qualidade dos transportes, tá certo? Você vai ter um problema, que é o problema de que a classe média não migra, ela não sai do carro. E como hoje comprar um carro, ou pelo menos até ainda há pouco, em 60, 72 meses, você fizesse uma semana sem sair, sem jantar com a sua mulher, tá certo? Mais ou menos quem é classe média, você compra um carro em 60, 72 meses. Está se vendendo carro, você está entrando o quê? 4.000, 4.200 carros estão entrando por mês aqui. Isso é absolutamente insuportável. E não adianta fazer uma ampliação de um elevado aqui ou botar um outro aqui que em termos de acesso, porque aquilo vai ficar saturado rapidamente. Nós precisamos de transporte coletivo de massa com qualidade, expansão de metrô, tá certo? Concluir as perimetrais que nós precisamos, fazer a desobstrução das radiais que nós temos, entender que hoje o tráfego metropolitano ele se dá muito mais entre Olinda e Boa Viagem, ou seja, entre Olinda e Jaboatão, do que anteriormente aquele tráfego que era um tráfego radial, que fluía dos bairros para o centro do Recife. Eu me lembro quando eu era garoto, bem antes de você, vá lá, fazer essa concessão. Tá bom. Eu ia para o médico, ia para o dentista no centro do Recife. Quem vai mais para o médico e dentista no centro do Recife? Quem vai? Ninguém vai. Então mudou isso daí, né? Então nós vamos ter que radicalizar esse tipo de questão. Sem falar em 2 coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro é que o povo anda de bicicleta ou anda a pé. Segundo lugar, nós precisamos criar um vale desempregado, que é o seguinte: o cidadão hoje quer ter emprego e você tem algumas centenas de milhares de viagens. Ele, por exemplo, não tem emprego, não tem dinheiro para procurar um emprego. E pelo período seria uma possibilidade de subsidiar esse cara, porque se ele não consegue ir muito longe, também muito longe não vai a pretensão dele de alcançar emprego. Então, transporte de qualidade de massa, ampliação de metrô, complementação das perimetrais que aí estão, enfim, e outras medidas mais de correção. Agora, emergencialmente, eu acho que nós caminhamos para o rodízio, sim, embora seja um remédio amargo. Luciana Valente, boa noite, Luciana. Boa noite a todos, boa noite, candidato. Voltando à questão do sigilo, recentemente nós presenciamos o caso do sigilo na família de Serra e o senhor nomeou isso como crime político e acusou Dilma de ser
mandante. Como nós sabemos, como o senhor mesmo falou há pouco, nós podemos comprar material sigiloso por aí, como na 25 de março, um CD por R$10, mais ou menos. E como o senhor pode, então, garantir tais acusações? Eu não posso garantir. E, na verdade, me permita um esclarecimento, eu disse que ela deve explicações. Por quê? Porque essa história toda começa com um dossiê, até hoje não explicado, por um cidadão chamado Amauri e outro chamado Lanzetta, que estavam lá levantando dados e informações, né, a respeito do Serra e de família. Essa coisa até agora não foi esclarecida. Quer dizer, está dentro do comitê da candidata à presidência dados que estavam dentro de um dossiê aonde, não é, o vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, tinha os seus dados lá dentro. Então, eu quero dizer que o indício, se você quiser, a prova, começa aí. Depois você tem a quebra da Verônica, do marido da Verônica, ou seja, da filha e do genro. Depois você tem a quebra do Luiz Carlos Mendonça de Barros, o Mendonção, que foi ex-ministro do governo Fernando Henrique. Você tem o Ricardo Sérgio, enfim. É evidente que tem muitas outras pessoas, e é aquilo que eu disse, ninguém hoje tem sigilo. Mas por que são as pessoas do PSDB que têm o sigilo quebrados, ligado ao presidente da República, ao candidato a presidente da República e sua família, e por pessoas que são do PT? Alguém tem que explicar isso. Agora, eu não estou dizendo aqui que é ela, eu estou apenas dizendo que ela deve explicações, e evidentes explicações ela tem que dar. Bom, nós vamos agora fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero lembrar que daqui a pouco tem os representantes das organizações não governamentais que vão participar também desta entrevista como convidados a fazer perguntas ao candidato do PPS, Raul Jugman, que hoje está sendo sabatinado aqui por jornalistas, estudantes, né, e também pela sociedade como um todo. Já depois do intervalo a gente volta.